Olá, pessoal. Meu nome é Thaisa Reck. Eu sou advogada e professora do IBET na unidade de São Paulo, capital. Eu fui convidada pela coordenação do IBET, nas pessoas da Neiva e da Priscila, para falar com vocês sobre o tema da última aula desse semestre, ICMS Mercadoria. Não pretendo me alongar muito, pois sei que vocês terão uma excelente aula no sábado com os professores José Roberto Rosa e Oswaldo de Carvalho. Quero trazer apenas algumas considerações gerais e alguns julgamentos recentes importantes sobre esse tema nos tribunais superiores. O ICMS é um tributo de competência estadual, previsto no 155.2 da Constituição Federal. Essa sigla alberga várias materialidades: a operação relativa à circulação de mercadorias, a importação de mercadorias, a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, a prestação de serviços de comunicação. Alguns doutrinadores, como o professor Roque Carrasa, acrescentam ainda como materialidades autônomas as operações com lubrificantes, combustíveis e energia elétrica e, por fim, operações com minerais. Nesse módulo, serão tratadas apenas as duas primeiras materialidades que eu mencionei, a relativa à circulação de mercadoria e importação. Ao analisar a regra matriz de incidência do ICMS mercadoria, será necessário aprofundar o estudo sobre os conceitos de operação, de circulação e de mercadoria. Apenas para ressaltar como o aprofundamento teórico é importante, existem dois julgamentos recentes do STF que tratam do conceito de circulação, e a dúvida que envolve essa questão é se essa circulação deve ser física ou jurídica. Em outras palavras, basta a saída física da mercadoria ou é necessário haver a transferência de titularidade para que ocorra o fato jurídico tributário? No ARI 1.255.885, com repercussão geral reconhecida e julgado em setembro de 2020, fixou-se a seguinte tese: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercância. O segundo julgamento que eu mencionei foi o da ADC 49, finalizado em abril de 2021, então desse ano, no qual se declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87, no trecho, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, o que fala o artigo 12? Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, inciso 1, da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Foi esse trecho final que foi considerado inconstitucional pelo STF. No caso, ele ainda está pendente de embargo de declaração para a análise da modulação dos efeitos. Agora, um ponto polêmico em relação a esse tema, que ainda será objeto de muita discussão, é a questão do aproveitamento de crédito nessas transferências. Será que essa não incidência entre os estabelecimentos de um mesmo titular é aquela mencionada na Constituição que autoriza a vedação de crédito? Eu vou deixar essa provocação para que vocês pensem. Já que eu falei em crédito, vocês vão estudar também os princípios constitucionais específicos para o ICMS, que são os princípios da não cumulatividade e da seletividade. Um dos maiores problemas que nós temos quando falamos em ICMS é a chamada guerra fiscal. E o instrumento que os estados utilizam para diminuir os prejuízos causados por benefícios concedidos por outros entes da federação sem base em convênio com FAS é justamente a glosa de créditos. O que acontece? Um estado X concede um benefício fiscal sem respaldo em convênio, atraindo empresas para o seu território. Quando um contribuinte do estado Y realiza um negócio jurídico com um contribuinte situado nesse estado X, na entrada da mercadoria no estado Y, há o estorno proporcional do crédito, ou seja, o estado Y veda o aproveitamento do crédito proporcional ao benefício fiscal concedido pelo estado X. E o fundamento utilizado pelo estado Y é o artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar 2475, que declara nulo o ato e ineficaz o crédito diante da inobservância dos dispositivos daquela lei. É pacífico no STF que são inconstitucionais os benefícios fiscais concedidos sem respaldo em convênio. No entanto, poderiam os estados julgar eles próprios a constitucionalidade dessas leis estaduais ou deveriam ajuizar ADIs perante o STF quando se sentirem prejudicados por esses benefícios concedidos irregularmente? Esse tema foi julgado em repercussão geral pelo STF no RE 628075, em agosto de 2020, que entendeu
que o estorno proporcional do crédito de ICMS efetuado pelo estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo estado de origem, sem autorização do CONFAS, não viola o princípio da não cumulatividade. Na minha opinião, essa decisão, ao referendar a atitude dos estados, não ajudará a resolver o problema da guerra fiscal. Bom, e vocês vão estudar também o princípio da seletividade. E sobre esse tema, eu acho muito interessante que acompanhe o julgamento do RE 714139, que já iniciou, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. No entanto, os 2 votos já proferidos são favoráveis ao contribuinte, no sentido de diminuir a alíquota incidente hoje sobre energia elétrica e telecomunicações, justamente por tratarem de serviços essenciais, o que certamente terá um impacto importante na arrecadação dos estados. Por fim, chegamos ao ICMS importação. Vocês certamente construirão a regra matriz desse imposto. E quanto a isso, eu gostaria de destacar mais um julgamento recente do STF, que envolve o critério pessoal, a definição de quem deve ser o sujeito ativo e passivo no caso de importação de mercadoria. No ARI 665134, também com repercussão geral reconhecida, julgado em abril de 2020, fixou-se a seguinte tese: o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria. Com isso, eles utilizaram a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 11, inciso 1d da Lei Complementar 87 de 96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação é apenas e necessariamente o da entrada física, porque é justamente o que esse inciso 11, inciso 1d fala, sobre a entrada física. Então, vai ser bem importante para vocês analisarem quando tratarem, né, dessa sujeição passiva e ativa no ICMS importação, a análise desse julgamento. E também conhecer os conceitos de importação por conta e ordem de terceiro e importação por encomenda, que são regulamentados na Instrução Normativa da Receita Federal 1861. Então, esses conceitos também foram considerados nessa decisão e são bem interessantes e importantes, então se preocupem com eles e entender o que são cada um deles, né, e o que distingue cada um deles. Bom, pessoal, é importante conhecermos essas decisões, mas claro que nem sempre concordaremos com o que foi decidido pelos tribunais superiores. E é aí que entra a importância do IBET, em desenvolver nossa capacidade crítica. Eu também fui aluna desse curso de pós-graduação e eu posso afirmar aqui que foi aqui que eu aprendi e aprofundei os conceitos e teorias que hoje me permitem analisar criticamente todos esses julgamentos. E mesmo as alterações legislativas, as propostas de reforma tributária. Tenho certeza que o conhecimento que vocês adquirirem aqui nesse curso tornarão cada um de vocês melhores profissionais. Eu desejo uma ótima aula a todos e bons estudos. Até a próxima!